Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Hoje é 21 de julho de 2020, às 14 horas. Nossa reunião está sendo realizada online. É a sessão ordinária número 33/2020. Se eventualmente faltar algum tipo de comunicação aí entre algum dos conselheiros, a gente interrompe a sessão por 30 minutos, até 30 minutos, né, até que se retorne o contato. Bom, hoje, então, vamos iniciar pela apreciação da minuta de ata número 32/2020. E eu peço aos conselheiros se tem algum reparo. Conselheiro Mangion? Aprovado. Conselheiro Kleber? Aprovado. Obrigado. Eu também aprovo. Passamos para as matérias. Análise do processo 00475-3900/20-68, que trata do reajuste tarifário da travessia hidroviária de passageiros entre Triunfo e São Jerônimo. O conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Solicito que o conselheiro relator Kleber Domingues apresente e leia o seu relatório, por favor. Presidente, boa tarde a todos. Fui contatado agora há pouco pelo representante da empresa, o senhor Manuel Ribeiro, que está aqui na sessão conosco e pede para fazer uma comunicação antes da leitura do relatório, presidente. Então, eu passo a palavra para o senhor Manuel aí, para ele se manifestar, porque ele está pedindo o sustamento do processo momentaneamente. Pois não, por favor, senhor Manuel. Presidente e demais conselheiros, uma boa tarde para os senhores. A minha interferência em relação a esse aumento é o seguinte: existe algumas coisas, por isso que eu estou pedindo o adiamento dessa sessão, para que a gente possa explicar algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, a empresa não foi notificada, não foi comunicada. Foi comunicada uma pessoa que é contadora da empresa, que não nos repassou nada para a empresa. Tá? Então, por isso eu fiz um ofício aí pedindo que daqui para frente venham os ofícios para a empresa e para a pessoa encarregada de fazer essas atribuições. Portanto, nós não sabemos de nada, tá? Em virtude da pandemia, o nosso movimento caiu assustadoramente, caiu 70%. Então, esses 5 centavos não vai, de maneira nenhuma, adiantar ou amenizar o problema da empresa. Então, por isso que eu estou pedindo que seja, que dê tempo para a nossa empresa mostrar que realmente nós estamos colocando dinheiro lá dentro da empresa para poder operar. E isso, hoje em dia, não é possível. Com essa dificuldade que todo mundo está passando, é complicada a coisa. Então, por isso eu estou pedindo um adiamento para que eu possa me manifestar oficialmente, com documentação, e mostrar realmente que isso aí não adianta, esse aumento de 5%, de 5 centavos para nós, que é justamente só a inflação. E o meu pedido para os senhores é que nós postergássemos essa audiência para um pouco mais tarde. Não sei se seria possível fazer isso. De antemão, era isso que eu precisava expor. Conselheiro Kleber, alguma consideração? Não, presidente, eu particularmente não tenho nada contra de protelar aí a leitura do relatório, até porque uma das manifestações que ele trouxe aqui também é que esse reajuste que leva o valor da tarifa 305,
dificulta, inclusive, o troco. Então, se fosse o caso, até é melhor não dar o reajuste. Quando dá, já contempla o período todo. Mas isso é uma questão que a gente tem que analisar posteriormente. Por isso, se a gente não lê o relatório agora, é melhor para a gente fazer essas análises aí para tirar conclusões mais centradas numa realidade que, eventualmente, ele venha apresentar alguma documentação aí. Conselheiro Mangion, alguma consideração? Se o conselheiro relator acha mais adequado tirar da pauta o processo para analisar posteriormente, para mim não tem problema nenhum. O problema é que a documentação que a empresa normalmente apresenta, ela é carente é falha, né? Mas tudo bem, por mim pode ser. Conselheiros, como é que fica, por exemplo, o fato de nós não realizarmos um reajuste que é previsto? Isso tem alguma implicação, por exemplo, em relação à AGERGS em si, independentemente, só como informação assim? É que, na verdade, a gente está aqui para fazer a leitura do relato do reajuste. O que está sendo solicitado é pela empresa a protelação desta manifestação. Ela tem o direito de pedir, né? Mas também tem o direito de receber aquilo que foi contemplado ou que seria contemplado hoje da mesma maneira no futuro. Eu talvez pediria, que, se fosse possível, que o nosso diretor jurídico pudesse tecer algum comentário, por favor, Vinícius. Sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros, diretores e demais colegas, além dos representantes aí de outras instituições. Na realidade, presidente, nós temos já, né, alguns casos semelhantes de requerimentos feitos por empresas de protelação de reajustes, como no caso Intel. Eu não sei se o representante Manuel Ribeiro ele chegou a fazer contato com a Metroplan nesse sentido de verificar a postergação da aplicação do índice, ou foi só nesse momento aqui perante a agência? Só agora. Agora? É. Bom, eu não sei, o diretor Carlos quer complementar, eu vi que levantou a mão ali, porque me parece que é uma prática, né, Carlos? Tem uma questão que eu gostaria só de compreender. O senhor Manuel está representando as duas empresas ou só uma delas? Porque a gente tem duas empresas aqui no processo, né? A nossa Belisário e a Navegação Bom Jesus. Então, qual é a representação efetivamente que ele está fazendo nesse processo? Qual das empresas ou de ambas? Se o senhor Manuel puder explicar para a gente. Não, eu estou representando a empresa Bom Jesus. É a empresa que eu represento no momento. Mas também, já de antemão, eu não sei se eles fizeram alguma coisa nesse respeito. Eles esperam eu fazer para vir atrás da gente, tá? O que acontece? Também vai causar na mesma dificuldade troco. R$3,05, quantas moedas tu vai ter que dar de troco para cada passageiro que passar? Quer dizer, se torna inviável, pelo menos para a nossa empresa. Aí eu tenho certeza, caso, inclusive eu já conversei contigo a esse respeito, nós baixamos 70% de passageiros, nós estamos carregando 30% de passageiros. Quer dizer, isso aí mal porcamente dá para pagar óleo e alguma coisa de tripulação. Tá bem. Seu Manuel, o senhor vai ter que oficiar a GERGS nesse sentido. Pode mandar por e-mail aí, ó, solicitando sustar a análise do processo no dia de hoje. Porque o ofício que o senhor encaminhou antes não trata especificamente desse assunto. Não, o senhor tece considerações a respeito da dificuldade, etc., do valor, do troco, mas quanto a sustar a leitura do processo na data de hoje, é imperioso que o senhor faça uma manifestação específica, tá certo? Sim, isso nós vamos fazer. Inclusive, eu vou conversar com a outra empresa que opera junto com a gente lá, que são
que operam junto, para também fazer o mesmo pedido. E aí, nós daí partir 305, nós já sabemos que isso aí talvez seja aprovado, mas que realmente a gente consiga alguma coisa para amenizar a situação das empresas. Tá, conselheiros, muito obrigado, senhor. Eu proponho o seguinte, eu vou pedir vistas desse processo, acho que é a forma que a gente fica mais abrigado em relação a isso, mas eu acho que esse tipo de procedimento, assim, eu acho que é muito... até depois a gente vai ter que, talvez, discutir um pouquinho mais. Eu acho muito inusitado esse tipo de procedimento na hora, não deixar de fazer o procedimento, por mais razões que se possa reconhecer, etc. Mas então, acho que a forma de se encaminhar isso aí, eu proponho, eventualmente, um pedido de vistas, tá? E aí a gente vê exatamente como, formalmente, se pode viabilizar esse tipo de coisa. Agora, acho que nós temos que ter muito cuidado em relação a deixarmos de cumprir o que temos que cumprir. Isso. Nós temos a função de... Isso, numa hora complicada como essa, obviamente, que acontece isso, mas a gente, do passado, já vi vários casos em que a argumentação era exatamente o contrário. Então, me parece, eu peço vistas e para que tenhamos tempo de elaborar melhor aí a posição. Estão de acordo, senhores conselheiros? Mas eu acho que para pedir vista eu teria que ler o processo, é melhor retirar de pauta. Ah, tá, então retira de pauta. Essa figura do retirar de pauta ela é plenamente pertinente. Não, tá bem, então tá bem, tá de acordo. Ok. Eu retiro o meu pedido de retirada e ficamos... É que só pedir vista significa que em algum momento o senhor não concordou com aquilo que o relator ou o revisor apresentaram. Okay. Perfeito. Nesse caso, como a gente está fazendo uma discussão prévia, a gente retira de pauta e fica para posterior análise. Ok. É isso, diretor? Se eu não estou enganado? Perfeito. Isso, perfeito. Tá certo. Tá ok, então. Está retirado. Pauta Então, passamos para o segundo processo. Tá certo. Dentro do próprio, nós temos dois, é isso, né? E ele estava pautado? O mesmo processo envolve duas empresas, presidente. Tá bem, então, por favor. Então, a leitura... Agora passamos para o próximo processo. Esse foi tirado de pauta. Perfeito. Por favor, conselheiro. Agora é o conselheiro Kleber também, né? Ah, não, desculpe. É o próximo, não mais a travessia, desculpe. Okay. Não, é o 11 e os 18 agora. Okay, então. Tá bom. Processo 001118-39.00/16-1. Normatização de avaliações do impacto regulatório AIR, tendo como revisor o conselheiro Luiz Henrique Manjão. Do relatório. Através do memorando 119/2016, né, do Gabinete da Presidência do Conselho Superior, busca-se formalizar o Programa de Implementação de Análise do Impacto Regulatório, AIR, como pré-condição à emissão de resoluções regulatórias pela AGERGS, conforme reunião do Corpo Diretivo junto à Presidência. Aos 19 dias do mês de agosto de 2016, reuniram-se os diretores de tarifas, de qualidade de serviços e jurídico, com o objetivo de iniciar os trabalhos relativos à normatização de avaliações de impacto regulatório, AIR. Primeiramente, foram realizados estudos de nivelamento sobre o tema, e considerando que o AIR deve ser um processo bem estruturado, visando melhorar a qualidade da regulação, avaliando as variáveis políticas e organizacionais. Em 21/10/2016, o conselheiro-presidente, através da portaria número 60/2016, designa os servidores Carmen Busato, Clemente Roland Soares, Caroline Sanders da Silva e Flávio Marcos Melo Pereira para constituírem grupo de trabalho
grupo de trabalho. Posteriormente, incorpora os servidores Ricardo Citolin e Fábio Kurek para participarem do grupo de trabalho através da portaria número 132 de 2017, tendo ainda a colaboração dos servidores Sérgio Alexandre Gonzalez e João Paulo Siqueira, cujo objetivo é a normatização de avaliações do impacto regulatório como pré-condição à emissão de resoluções. Em 16 de dezembro de 2016, foi realizado encontro com os servidores e dirigentes da Agergs, quando foi reproduzido, em síntese, o conteúdo introdutório sobre a análise do impacto regulatório e feito um exercício prático de análise do impacto regulatório, ouvindo-se o relato dos grupos sobre a experiência vivenciada, sendo sugerida a continuidade desse tipo de atividade, uma vez que incentiva a participação dos servidores e dirigentes desta casa, contribuindo para a disseminação do conhecimento. Ficou decidido a implantação do projeto piloto, assim como as análises do impacto regulatório realizadas deverão ser objeto de constante acompanhamento e avaliação dos dirigentes e do grupo de trabalho designado para revisar e propor decisões com vistas à consolidação e aperfeiçoamento da utilização do análise do impacto regulatório na Agergs. Em 27 de 1 de 2017, através do encaminhamento 11/2017 DJ, o grupo de trabalho envia o relatório da análise do impacto regulatório ao diretor-geral para análise, que acolhe e, através do acolhimento número 2/2017, diretoria-geral, retorna ao grupo de trabalho para dar continuidade, colocando o relatório em consulta interna e com a elaboração do projeto piloto sob a coordenação do mesmo grupo de trabalho, com as seguintes recomendações. A. Implantar a análise do impacto regulatório de forma gradual e flexível, a partir de um projeto piloto, com capacitação dos responsáveis pela utilização da ferramenta. B. Constituir um novo ou manter o grupo de trabalho para coordenar as atividades de acompanhamento da implantação da análise do impacto regulatório e de monitoramento dos seus resultados. C. Promover a implantação de um banco de dados com informações confiáveis para dar lastro à análise do impacto regulatório, uma vez que as análises e decisões devem ser baseadas em evidências. D. Manter encontros de estudo com pessoas experientes na área, a fim de introduzir a cultura da análise do impacto regulatório na Agergs. E. Buscar consultoria, benchmarking com outras agências, treinamento para formar expertise em metodologias de análise do impacto regulatório, como ACB, análise do custo-benefício, ACE, análise de custo-efetividade, AMC, análise multicritério, e AP, análise parcial, bem como outras. F. Após a apresentação do relatório, se aprovada a opção sugerida, o grupo de trabalho recomenda que seja colocado em consulta interna para que os servidores da agência opinem sobre a opção escolhida e sobre o projeto piloto a ser realizado. E G. Resolução do Conselho Superior sobre a utilização da ferramenta da análise de impacto regulatório na Agergs e deve resultar do conhecimento e da experiência adquiridos sobre a matéria. Então, com a realização do projeto piloto, e pela definição de critérios, níveis e parâmetros para a realização da análise do impacto regulatório na Agergs, identificando, primeiro, as decisões regulatórias, resoluções que passarão por análise do impacto regulatório. E segundo, quais os limites quantitativos e qualitativos do problema para a realização da análise do impacto regulatório. Em abril de 2017, as atividades de reajustamento tarifário do transporte intermunicipal de passageiros ao Sul, aglomeração urbana do Sul, foi precedido de análise do impacto regulatório, conforme o documento 6.014/2374, e buscou seguir modelos analíticos desenvolvidos na Agergs a partir de características próprias ao sistema regulado. Com este estudo de análise do impacto regulatório, a Agergs definiu e limitou o problema social enfrentado pelo sistema, apresentando uma série de alternativas em formato de objetivos. Em formato de objetivos complementares devidamente monetizados, se não quantificados ou qualificados. Desse modo, este diagnóstico afastou a eventual militância política do operador da regulação estatal e toda e qualquer premissa teórica e metodológica encontrou amparo nas estruturas sociais concretas da ALSU. Outra ação da Agergs, contemplada através do ofício 261/2017 DG, de 20 de julho de 2017,
à presidência da Corsan para que informasse em quais municípios ou regiões do estado, dentre os atendidos pela Corsan, houve contingenciamento no fornecimento de água, ou mesmo racionamento, em razão de fatores climáticos, indicando a data de início do evento e tempo de duração, por município, a fim de que se fizesse um planejamento de um projeto piloto de análise do impacto regulatório, da normatização de situações de contingenciamento do fornecimento de água pela concessionária em decorrência de fatores climáticos, de forma a obter resultados que sejam de real utilidade para o aperfeiçoamento do sistema como um todo. Fato que culminou com a edição da Resolução Normativa 239/2017, sobre a situação emergencial de desabastecimento de água em municípios do Vale do Rio dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre, diante da vedação da cobrança dos valores atinentes aos dias de interrupção do serviço. Em 13 de dezembro de 2018, o grupo de trabalho apresenta a minuta do relatório da análise de impacto regulatório através do sistema SEI, documento 0200-102, tendo por objetivo colher dados, informações e evidências com vistas à normatização de avaliações do impacto regulatório, AIR, com pré-condição à emissão de resoluções pelo Conselho Superior da AGERGS, que fora apresentado à Diretoria-Geral através do documento SEI 020-8761, para considerações superiores e, diante disso, partilhado com as diretorias de qualidade de serviços, tarifas, jurídica, gerência de energia e ouvidoria para análises e manifestações. Após análises das manifestações apresentadas, considerando o advento da nova redação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro e as normas dela decorrentes, o grupo de trabalho reuniu-se para deliberar sobre as contribuições à consulta realizada que constam do memorando número 42/2019 GPR e e-mail contribuições consulta pública interna, anexadas ao processo 6001118390016.8, sob os números 0227384 e 0141410, respectivamente, e, em decorrência da análise feita sobre os documentos acima citados, foram propostas e implementadas as modificações, constituindo o documento Minuta de Resolução Normativa e Justificativa, documento 020-8781, que estabelece as diretrizes básicas para a elaboração de análise do impacto regulatório no âmbito da AGERGS. Em 1º de agosto de 2019, o Grupo de Trabalho, através do encaminhamento número 2/2019, Grupo de Trabalho AIR, informa a Direção-Geral que foram implementadas mudanças no texto da minuta de resolução normativa apresentada junto ao relatório do Grupo de Trabalho AIR, documento 20-8781, resultando na nova minuta que constitui o documento Minuta de Resolução Normativa, documento 246098, a qual é encaminhada para apreciação. O memorando 91/2019 DJ traz manifestação quanto a alguns ajustes finalísticos da redação da minuta da resolução normativa, por solicitação deste conselheiro relator, em 1 de 10 de 2019, para submissão em consulta pública no período de 6 a 31 de janeiro de 2020, a documentação que trata da norma sobre análise do impacto regulatório, com o objetivo de colher informações para melhor instruir o processo. A fim de atender a solicitação do conselheiro relator, após consulta e audiência pública, o processo é submetido à reanálise para contemplar as contribuições apresentadas em número de 6 na consulta pública, todas encaminhadas pela empresa BRK Ambiental, conforme o documento SEI 26-2320, e não foram realizadas manifestações na audiência pública, cuja ata encontra anexada ao expediente, documento 264475. Em atenção aos encaminhamentos número 39/2020 e 144/2020, o Grupo de Trabalho devolve o expediente para o conselheiro relator com a informação do Grupo de Trabalho AIR número 1/2020, que contém a análise das propostas enviadas resultantes das consultas e audiências públicas. Acompanhando a informação do Grupo de Trabalho, a nova minuta de resolução com as contribuições que o Grupo de Trabalho AIR opina por serem adotadas, conforme justificativas constantes da informação número 1/2020 do GT-AIR. Em 13 de julho de 2020, este conselheiro relator, conselheiro revisor e alguns integrantes do grupo de trabalho e a assessora do conselho estiveram reunidos
a fim de discutir o último movimento em nível nacional, que foi a edição do Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamenta a análise do impacto regulatório para as instituições federais. Esse é o relato, senhor presidente, senhores conselheiros, demais participantes da reunião. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo agora a palavra, abro a palavra aí para manifestações. Tem algum inscrito? Não? Então, passamos adiante. Então, devolvo a palavra ao senhor relator para os fundamentos. Seu voto. Item 2 da fundamentação. Considerando a Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997, atualizada pela Lei 13.696, de 5 de abril de 2011, que criou a GERGS e determinou como uma de suas competências, no artigo 4º, competindo à GERGS garantir a aplicação do princípio da isonomia no acesso e uso dos serviços públicos por ela regulados, e por conta disso a utilização dos princípios da análise do impacto regulatório se tornam mais importantes pela isenção e tecnicidade, indo ao encontro das normas legais ou regulamentares para o cumprimento das disposições conveniais e contratuais. Conforme dispõe a Lei 13.848 de 2019, em seu artigo 6º, que trata da gestão, organização e controle social das agências reguladoras, o artigo 6º diz o seguinte: a adoção e as propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos agentes econômicos, consumidores ou usuários de serviços prestados serão, nos termos do regulamento, precedidas da realização de análise do impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo. Assim, a Lei 13.874 de 2019, em seu artigo 5º, da análise do impacto regulatório em instituições federais. Artigo 5º. As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários de serviços prestados editadas por órgão ou entidade de administração pública federal, incluídas as autarquias, as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise do impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. E, finalmente, o Decreto 10.411, de 30 de junho de 2020, que regulamentou a análise do impacto regulatório no âmbito das instituições federais e dispôs sobre o seu conteúdo os quesitos mínimos a serem objeto de análise, as hipóteses em que será obrigatória e as hipóteses em que poderá ser dispensada. Portanto, para a GERGS, análise do impacto regulatório visa a melhoria do processo de regulamentação, uma vez que é uma ferramenta utilizada com a finalidade de se obter informações úteis para apoio à tomada de decisão sobre política regulatória. O processo de regulamentação, por sua vez, é parte importante da regulação e sua melhoria conduz ao aprimoramento das relações entre a GERGS, sociedade, setor regulado e demais atores abrangidos pelo sistema. A análise do impacto regulatório, segundo a literatura, é realizada no início do processo de desenvolvimento de uma nova regulamentação, ex ante, não como justificativa da decisão já tomada. No entanto, pode ainda ser feita sobre uma regulamentação já existente, ex post, quando surgirem problemas com os setores regulados. Toda essa preocupação de qualificação técnica se dá com base nas recomendações do Conselho sobre Política Regulatória e Governança, que gerou o relatório sobre a reforma regulatória da OCDE, nas diretrizes da Casa Civil da Presidência da República, com o documento Brasil, fortalecendo a governança para o crescimento, no curso de Direito Regulatório e Governança Regulatória promovido pela Associação Brasileira de Agências de Regulação, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, em artigos e dissertações e teses da Faculdade de Direito de São Paulo, bem como no desenho de uma estratégia de implantação e institucionalização da análise do impacto regulatório no Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para a Gestão e Regulação, e também na deliberação número 85, de 23 de março de 2016, que dispõe sobre a análise do impacto regulatório a ser realizada no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres, calcados nas metodologias de análise do impacto regulatório e análise de custo-benefício. Levando ainda em consideração o interesse da AGERGS na melhoria da qualidade da análise regulatória desenvolvidas,
tendo como objetivo o cumprimento de premissas estabelecidas e que deem orientação e base sustentáveis aos resultados regulatórios suportados pelos seguintes elementos. Primeiro, implementação do banco de dados contendo a base dos dados a serem utilizados como fundamentação técnica das peças regulatórias. Segundo, definição do problema social enfrentado via conjunto normativo regulatório. Terceiro, especificação dos objetivos e os stakeholders a serem afetados. Quarto, introdução de avaliações quando ainda existam múltiplas alternativas de decisão. Quinto, coleta de informações por meio de consulta pública. Sexto, definição dos efeitos da regulação, custo e benefício, desde como stakeholders são afetados até a quantificação e a monetização plenas. 7. Explicitação e consistência de critérios, métodos e técnicas das alternativas. E 8º, disponibilização da análise do impacto regulatório de forma transparente. Sendo assim, voto por aprovar a resolução normativa sobre a análise do impacto regulatório e de análise de resultados regulatórios no âmbito da GERGS, dar conhecimento aos regulados e dar ampla visibilidade sobre as diretrizes aprovadas à comunidade em geral. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Passo a palavra agora ao conselheiro revisor Luiz Henrique Mangion. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da GERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Então, passamos para a votação. Conselheiro Kleber. Eu mantenho o voto, presidente. Conselheiro revisor, conselheiro Mangion. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator. Então, aprovado. Passamos, então, agora para as comunicações. Item 3.1 foi redistribuída, através do sistema eletrônico DPA, em razão do término do mandato do conselheiro Luiz Darlen, a relatoria dos processos abaixo listados. O novo conselheiro relator é o conselheiro Kleber Domingues e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Os processos: número 0016-3900/16-3, que trata do recurso da empresa de ônibus Progresso Limitada ao auto de infração número 11/2017, DT, da nossa diretoria de tarifas. O processo número 001444-3900/19-1, que trata do requerimento da Corsan de análise quanto à obrigatoriedade da instalação de instrumentos eliminadores de ar por parte da concessionária. E o processo número 000-288-3900/20-0, que trata da alteração da resolução normativa número 37/2017, que disciplina a compensação financeira por interrupções de longa duração do abastecimento de água. Bom, com base nisso, vamos para a etapa 4 da nossa reunião, que são assuntos gerais. Primeiro tópico é deliberar sobre o requerimento da servidora Eleonora da Silva Martins para inscrição em curso de mestrado, conforme o processo SEI número 000-605-3900/20-0. Eu solicito à diretora-geral Stella Mares que, por favor, faça um breve relato da solicitação. Uhum. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, colegas. Então, foi aberto o processo SEI, conforme o senhor mencionou, com requerimento da servidora Eleonora da Silva Martins, onde ela fez um processo de seleção para o curso de mestrado em Economia, Regulação e Concorrência dos Serviços Públicos,
oferecido pela Universidade de Barcelona. Ela foi selecionada, né, para realizar o curso e, então, solicita que a Gerges, com base na deliberação que nós temos, 9 de 2012, possa custear o curso e, junto com o requerimento, tem todo o programa, a formatação do curso, que nesse primeiro momento era para ser presencial, mas nesse vai ser online. O curso tem um custo, conforme consta ali, talvez vocês possam ter consultado, de perto dos 40 mil, R$ 39.600, e foi, conforme o núcleo financeiro informou, a Gerges tem a disponibilidade desse valor. Porém, para que a gente consiga efetivamente usar este valor, dependemos que a Fazenda libere o nosso pedido de excepcionalidades. Então, conforme consta na informação do núcleo financeiro, nós temos a disponibilidade orçamentária, mas para a contratação do serviço, ficaria condicionado a essa disponibilização, porque o nosso saldo, ele está um valor reduzido e a gente ficaria, assim, um pouco a disponibilidade para arcar com esse custo, se não houver uma autorização da Fazenda liberando os pedidos que nós fizemos de excepcionalidade. Então, isso é o que está no processo, e conforme determina a nossa deliberação sobre a participação dos servidores em cursos dessa categoria, o Conselho precisa. Então, foi disponibilizado o processo SEI, não sei se os conselheiros tiveram a oportunidade de consultar, se tem alguma dúvida, enfim, mas a matéria é essa. Obrigado, diretora-geral Estela Mares. Senhores conselheiros, algum comentário? Eu tenho, na verdade, não é um questionamento, até uma pergunta. A Eleonora traz para o Conselho esta solicitação. Daqui a pouco virão outras. A Gerges tem um grupo de trabalho de servidores que se reuniu durante o ano passado para tratar exatamente de um curso com estas singularidades. Não ficou definido se seria um curso de mestrado, mas seria um curso regulatório. E aí vem o meu questionamento. O que é mais interessante para nós? Aprovar individualmente ou aprovar para o conjunto da instituição um curso dessa natureza? Uma vez que, inclusive, se eu não me engano, o recurso para esse curso já estava até disponibilizado no orçamento do ano passado para esse ano. Se esse curso para a instituição não sair, então eu acho que o da Eleonora pode se enquadrar nesse valor que já existe disponibilizado para tal fim. É isso, presidente. Ok. Tá bem. Muito obrigado. Conselheiro Manjon, alguma consideração? Não. Bom, na realidade, eu acho que nós temos pouca probabilidade de que o curso aconteça neste período, né? Até por questões financeiras. E eu diria mais, eu acho que também a gente está começando a encaminhar algumas iniciativas para que a gente possa, inclusive, olhar de uma forma mais estratégica para a formação de recursos humanos como um todo para a agência, nos vários níveis, né? Pode ser MBA, pode ser extensão, sei lá, várias iniciativas que eu acho que a gente precisa. Inclusive, nós já levantamos os vários, todos os diretores levantaram algumas necessidades de formação que foram identificadas. Eu acho que a gente pode agora, junto com o grupo de trabalho já implementado, inclusive, e talvez até expandindo, né, olhar de uma forma um pouco técnica e tudo que a agência precisaria, além do MBA em si. Me parece que a iniciativa é muito importante, né, busca de formação por parte
do nosso corpo técnico. É extremamente fundamental que a gente esteja atualizado em relação ao que acontece na área regulatória, que é muito dinâmica, inclusive, né? E particularmente para nós, que somos uma agência multissetorial, acho que é absolutamente fundamental que isto aconteça. E eu acho que na linha do que diz o conselheiro Kleber, né, na pouca probabilidade de que o curso vá acontecer imediatamente, o MBA, talvez, acho que a gente possa trabalhar na aprovação, então, dessa solicitação, obviamente que limitados aí pelo que foi colocado pela nossa diretora-geral, Estela Mares, em relação à questão orçamentária. Ok? Parece que seria este o caminho. Sim. Tá bem? Ok, então. Precisa a votação, presidente, assim, de todos. Tá, então votação. Ok, muito obrigado. Bom, então em votação, conselheiro Kleber. Eu aprovo. Conselheiro Mangion. Aprovo. E eu também aprovo. Então, está aprovada a solicitação, sujeita à condicionante de disponibilidade de recursos por parte dos órgãos financeiros do Estado. Nós teríamos mais um ponto também, com um assunto geral a ser levantado. Diretora Estela Mares. Sim, presidente, apenas para registrar que recebemos um ofício da ANEEL, que se encontra na GPE, com o diretor Alexandre, referente à descentralização das atividades de fiscalização financeira. Uma época atrás já fizemos essa atividade, e agora eles estão propondo retornar para 2021. Então, seria feito um contrato de metas específico com essa superintendência para fiscalização financeira, e eles pedem, então, que a designação de 2 servidores na formação de economia, administração, direito e contábeis, entre essas 4 áreas. 2 servidores que não ficarão lotados na gerência de energias, continuarão nas suas unidades, e eles escrevem que não demandará o tempo inteiro de atividade, são demandas específicas e resolvidas em curto espaço de tempo. Conversamos com os diretores e, então, foram designados o servidor Flávio Bauerman, da diretoria de tarifas, e o servidor Wagner Godoy, da diretoria jurídica, que vão, então, compor essa indicação para essa atividade em 2021, vão receber os treinamentos devidos pela ANEEL, e o Alexandre, né, o diretor Alexandre, está providenciando, então, a resposta desse ofício. Ok. Acho que é muito importante esta atividade, né? Nós já tivemos no passado esta incumbência. Já. E foi retirada porque mudou a estratégia da ANEEL, é isso? E agora retoma. Na verdade, eu desconheço assim, o motivo, não me lembro, presidente. Não sei se algum dos conselheiros ou diretores lembra. Bom, mas o importante é que eu acho que é uma atividade extremamente relevante, acho que agrega muito para a agência e acho que também podemos contribuir bastante com a ANEEL aí nessa nova dimensão aí, acho extremamente importante, né? Na verdade, o que nós precisamos agora é só tomar conhecimento até que sejam disparados os correspondentes. Um contrato, mas isso é para 2021, né? Eles estão só fazendo a preparação. Ok. Bom, mais alguma questão, senhores conselheiros? Eduardo Mesquita pede a palavra aí, ó. Pois não, por favor. Obrigado, presidente. Não, só para esclarecer, naquela época, foi em 2015, se não me engano, nós trabalhamos com a Superintendência de Fiscalização Financeira da ANEEL, né, no qual eu estava participando como técnico, e se deixou de se continuar com essa fiscalização para a ANEEL por absolutamente falta de pessoal, né? Eu estava bem sobrecarregado, não tinha
outros servidores para continuar com o serviço, então foi suspenso, né, para ser retomado, e essa oportunidade agora surgiu novamente para se retomar esse trabalho desenvolvido lá alguns anos atrás. Era essa a razão, falta de pessoal nosso. Nós estávamos num momento bem difícil de pessoal. Perfeito. Era isso, só um esclarecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Bom, então, tendo percorrido toda a nossa programação para a reunião de hoje, então, encerramos a nossa reunião número 33/2020. Muito obrigado a todos.